E aí, pessoal? Eu tava lendo esse livro aqui, ó. É um livro muito interessante, eu recomendo. Ele apresenta conceitos de estatística de uma forma mais simples. Então ele tem um pouquinho de base matemática ali, mas é muita história. Ele conta muito ali com exemplos do dia a dia. E uma das coisas clássicas que a gente tem logo no começo de estatística é o problema de Monty Hall. O problema de Monty Hall, ele é baseado, esse nome vem de um programa nos Estados Unidos, né? Na verdade, esse é o nome do apresentador, mas aqui, como bom brasileiro, e quem já tiver aí alguns cabelos brancos na cabeça vai se lembrar da Porta dos Desesperados, do Sérgio Malandro. Então pra gente aqui vai ser o problema da Porta dos Desesperados. E o que consiste isso, para quem é mais novo e não teve o prazer de ver essa pérola do entretenimento nacional? O apresentador, no caso o Sérgio Malandro, pegava uma pessoa na plateia e deixava que ele escolhesse entre 3 portas. Em uma teria um prêmio, nas outras 2 não teria nada. No caso americano, teria uma cabra. Aqui o Sérgio Malandro deixava correr solto, então tinha monstro, tinha gorila, sempre tinha alguma coisa desse tipo. Mas não vem ao caso. Então nosso participante escolheria uma porta. No caso aqui ele escolheu a primeira porta, obviamente poderia ser qualquer uma. E a grande sacada era, o apresentador mostraria o que tinha em uma das outras portas, obviamente não revelando o prêmio, caso o prêmio tivesse em alguma delas. E aí ele podia mostrar a cabra ou mostrar nada, algo do tipo. Então, no nosso caso aqui, o participante escolheu a primeira porta e o apresentador mostrou o segundo, sendo que ele não sabe o que tem na terceira e obviamente não sabe o que tem na que ele escolheu. E aí, o apresentador pergunta se ele quer trocar de porta ou se ele quer manter a porta escolhida anteriormente. E daí vem o problema em si. Ele deve trocar ou não? Aparentemente, no primeiro momento, a gente pensa, bom, é 50% de chance. Ele tem a chance de estar aqui e a outra chance de estar aqui na terceira porta. Essa é uma visão intuitiva e errada do problema. Então a gente não tem 50% de chance de estar na primeira porta e 50% de chance de estar na segunda. E aí tanto faz ele mudar ou não. Não. Na real, se ele trocar de porta, em 66% das vezes ele vai acertar. Então o que ele deveria fazer, se você participar desse jogo alguma vez na vida, troque de porta que suas chances serão dobradas. Isso quer dizer que ele sempre vai ganhar se trocar de porta? Não. Mas na maioria das vezes, ele tende a ganhar. A minha ideia é mostrar a implementação desse código para que vocês possam testar isso 1000, 10.000, 1 milhão de vezes e ver como que a estatística se comporta nesse caso. Então eu vou dar uma explicação sucinta. Eu não conseguia entender esse problema até que meio que eu mudei o viés. Ao invés de enxergar pela questão da porta que ele escolhia, o meu viés foi na quantidade de portas que ele não escolhia. O que eu quero dizer com isso? Primeira vez que ele chega para escolher, a probabilidade dele escolher a porta errada é maior. Por quê? Porque ele tem 3 portas e uma escolha. Então, na maioria das vezes, ele terá escolhido a porta errada. Ele tem 2 chances em 3 de escolher a porta errada. E o pulo do gato, ao menos para eu ter entendido esse problema, é que a porta que vai ser mostrada não é aleatória, porque o apresentador já sabe onde está o prêmio. Então, a porta que ele vai mostrar, no nosso caso aqui a segunda porta, ela tem um viés. Ela sempre vai ser a porta errada. Vamos esticar isso aqui para um cenário onde nós tivéssemos 100 portas. O que aconteceria? O participante escolheria uma porta e o apresentador abriria 98 outras portas com as cabras e deixaria apenas 2, a que ele escolheu e uma outra potencialmente seria o prêmio ou não, e aí colocaria para ele escolher, você troca ou não. Nesse caso ficaria mais simples de perceber que ele deveria trocar, porque qual a chance dele ter acertado entre 100 portas a porta exata? Nesse caso não teria muita dúvida, a dúvida se dá quando são poucas portas, e aí fica parecendo que ele está optando entre uma porta ou outra porta, quando na verdade ele está desde o início optando entre uma porta e poder olhar as outras 2. Mas eu não sou a pessoa mais indicada para explicar esse tipo de coisa. Você acha o problema de Monty Hall aos montes em vídeos por aí, talvez uma outra explicação seja melhor para você. O meu foco aqui é te mostrar o código, então vamos lá para o código. Bom, estamos aqui no código. Antes de começar eu peço que já deixe seu like aí, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com alguém que goste desse tipo de coisa. Como vocês podem ver, eu estou numa aplicação console, usando o top level statement, então a gente não tem aqui aquele static, void, main, coisa do tipo. Eu vou mostrar alguns métodos que eu utilizo mais acima e depois eu mostro na sequência.
eu estou utilizando um array simples, com 3 posições, no qual no método sorteia a porta, eu simplesmente escolho uma porta para ser a que tem o prêmio. Vamos pensar assim, eu tenho um array de booleano com 3 posições, ou seja, 3 posições onde eu posso colocar verdadeiro ou falso. Onde tiver verdadeiro, vai ser onde está o prêmio. No caso aqui, então eu declaro que esse portas é um novo array com 3 posições, utilizo uma função randômica para escolher entre 0 e 2, aqui é uma das coisas que a gente tem que prestar atenção. A função randômica, quando eu coloco o número, eu coloco o número superior, mas que não será utilizado. Quando eu coloco next 3, ele vai escolher entre 0 e 2. O 3 não usa, não é inclusivo. Se eu colocasse aqui, por exemplo, next 4, seria entre 0 e 3. Se eu colocasse next 10, entre 0 e 9. Então isso é uma coisa que vocês têm que ficar na cabeça. E outra coisa que confunde quem está iniciando geralmente é que o array, quando eu coloco aqui um array de 3, o maior índice desse array é 2, porque ele começa com 0. Então ele é 0, 1, 2. 3 posições, mas o índice é 0, 1 e 2. Não pode esquecer disso. Então simplesmente aqui eu escolhi qual que vai ser a porta que vai ter o meu prêmio. Este escolhe porta é simulando o participante. Eu não quis eu escolher, eu deixei aleatório, que é uma das bases principais quando a gente está fazendo algum estudo estatístico, a aleatoriedade. Neste caso aqui nem haveria um grande problema, porque eu poderia escolher e depois ficar escolhendo entre trocar e não trocar. Mas como a ideia é fazer isso milhões de vezes e ser muito rápido, não dava para a gente ficar escolhendo. Então aqui, simplesmente fazendo o papel do participante escolhendo uma porta. Ele vai escolher uma porta também, 0, 1 ou 2. Lembra que eu falei? 3 é o máximo, mas não entra. Então, 0, 1 ou 2. E essa parte do código, lembrando, eu vou deixar esse código no GitHub, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Essa parte do código faz o quê? Se o participante escolheu a porta correta, eu posso mostrar qualquer uma das outras duas portas, porque nas outras duas teremos uma cabra, ou no nosso caso aqui, eu usei o false, então vai ser só false ou true, verdadeiro ou falso. Se a porta escolhida for 0, me mostra ou 1 ou 2. Quando eu utilizo os dois parâmetros aqui, o primeiro parâmetro é o valor mínimo da função randômica, mas é o valor mínimo que entra, então se eu coloquei entre 1 e 3, o 1 entra, então vai ser ou 1 ou 2, porque o 3 não entra, conforme eu já mostrei anteriormente. Aqui talvez seja um pouquinho mais esquisito, mas é só prestar atenção. Exibe a porta 0 ou 2 se ele tiver escolhido a 1. Então aí eu faço entre 0 e 2, que no caso vai ser um número randômico entre 0 e 1, porque o 2 não entra. Se for 0, eu mostro a 0. Se for 1, eu mostro a 2. Porque lembra, a 1 já está escolhido, eu não posso mostrar a porta que ele escolheu. E se ele escolheu a porta número 2, eu faço um randômico entre 0 e 1. Entre 0 e 1, 2 não entra, e aí mostro qualquer uma delas. Mas também eu tenho que cuidar se ele não escolheu a porta correta. Porque se ele não escolheu a porta correta, obviamente eu não posso mostrar a porta correta. Eu não posso abrir a porta do prêmio. Imagina que você escolheu a porta 1, o prêmio está na porta 2, o apresentador abre a porta 2. Estragou a brincadeira. Então no caso aqui, ó, se ele escolheu a porta 0, eu vou ver se a porta 1 é a que está com prêmio. Se for a que está com prêmio, mostra 2. Se não, eu mostro 1 mesmo. Isso aqui é um operador ternário. O que ele faz? Ele verifica uma condição. Eu tenho um vídeo sobre isso aqui, eu vou deixar linkado. Ele verifica a condição. Se a condição for verdadeira, ele faz o que está aqui. Se a condição for falsa, ele faz o que está aqui. No caso, é retornar. Se o porta 1 for true, ele faz o retorno do número 2, se não do número 1. E nos outros aqui a mesma coisa. Esse método imprimir portas eu estava utilizando enquanto eu estava criando o programa. A gente não vai utilizar aqui, mas vocês podem criar aí no momento de testes de vocês. E aqui a funçãozinha para trocar de porta. Ele mostra a porta que o participante tinha escolhido, a porta que foi exibida e escolhe, obviamente, a outra porta. Então, se a porta escolhida foi a 0 e a porta exibida foi a 1, ele só pode trocar pela 2. Se a porta exibida não fosse a 1, ou seja, se a porta exibida fosse a 2, ele escolheria a 1 e assim sucessivamente.
E aqui em cima a utilização em si desses métodos que eu criei. Só explicando aqui para vocês, ó, aquele array que a gente está utilizando de portas, eu já tinha criado aqui em cima. Isso aqui é o que utiliza o randômico, que é o que vai escolher aleatoriamente para a gente um número. Porta escolhida, porta exibida. Se o participante vai trocar ou não, é aqui que a gente faz o teste. Se a gente coloca falso aqui, ele nunca vai trocar de porta. Se a gente coloca true, verdadeiro, ele sempre vai trocar de porta. E aí a gente consegue enxergar a estatística no final. A quantidade de vezes que a gente vai rodar isso, repare aqui, ó, eu utilizo esse underscore para separar as casas decimais. É só para ficar mais fácil para a gente enxergar que aqui são 10 milhões. Mas o C# ele não enxerga isso aqui. Para ele é 10,000,000. Não tem problema. É só para facilitar nós humanos de enxergar melhor. Aqui ele guarda a quantidade de vezes que ganhou e que perdeu. Então aqui um for, que vai rodar a quantidade de vezes que eu especifiquei, no caso aqui 10 milhões de vezes. E a cada vez o que ele faz? Sorteia a porta, a gente já viu lá embaixo, então ele vai escolher uma porta para colocar o prêmio. Aqui, escolher uma porta, vai simular a escolha do participante. Aqui ele exibe uma porta, no caso ele escolhe uma das outras duas portas para abrir. Se a gente tiver colocado aqui em cima que é para trocar, ele vai trocar a porta. Então a porta escolhida vai ser a outra que não foi exibida. E no final a gente verifica se a porta escolhida é verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, ele ganha. Se for falso, ele perde. No final que ele correr todo esse loop, eu vou mostrar aqui quantas vezes ganhou, quantas vezes perdeu. Então vamos mostrar aqui sem trocar a porta, executando isso aqui 10 milhões de vezes. O resultado está aqui. Se você não trocar de porta e brincar disso 10 milhões de vezes, em 3.333.000 e os quebrados aqui você vai ganhar, mas você vai perder em mais de 6 milhões. Aqui mostra realmente a questão do 33%, 66%. Vamos fazer ele trocar aqui. Obviamente isso aqui simplesmente vai inverter o resultado. Ganhou 6.666.000, perdeu 3.333.000 e seus quebrados. Isso aqui é um problema clássico de estatística, aparece em um monte de livros, eu já vi isso aqui em filme de ação, é uma coisa bem batida mesmo, mas é interessante para que a gente possa fazer aí os nossos testes. Algo que eu sugiro para vocês é, implementa isso daqui, tenta fazer sem olhar o meu código, que é isso que realmente cria o aprendizado. Óbvio, se você não conseguir, dá uma olhada no meu código, mas se olhou, depois fecha, tenta fazer sem olhar. Tenta fazer uma implementação no qual você tem mais portas, para ver o que acontece. Para mim, colocar mais portas deixou mais claro como que a ideia realmente é trocar. Você sempre deve trocar. E se você gostou desse tipo de coisa, dá uma fuçada na internet, dá uma lida nesse livro. Esse livro está sendo muito interessante, traz muita explicação de uma forma mais lúdica, sem tanta matemática. Eu acho que isso é interessante para quem está querendo conhecer um pouco mais sobre o assunto. E era isso que eu tinha para mostrar. Mais uma vez, se você gostou, deixa um like, compartilha, manda para alguém aí que gosta também de estatística, gosta de programação, e a gente se vê no próximo código.